O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, em 20 de novembro, foi sancionado apenas em dezembro de 23 enquanto feriado nacional pelo presidente Lula. Em nível federal, o Dia Nacional de Zumbi dos Palmares e da Consciência Negra foi decretado em 2011 pela então presidente Dilma, mas a data, no entanto, não era um feriado obrigatório em todas as cidades, o que mudou para Porto Alegre em 2024. Olá, estamos começando a mais um Café com Jota e hoje o tema é Consciência Negra. Eu sou o Leanderson Moraes. E eu sou o Gustavo Marchand. E o dia 20 de novembro ele foi proposto pelos estudantes Antônio Carlos Cortes Oliveira Silveira, pai da Nayara, Vilmar Nunes e Ilma da Silva, fundadores do Grupo Palmares, em 1971, em Porto Alegre. A data marca a morte do Zumbi dos Palmares, símbolo da resistência negra no país. Ele foi um dos líderes do Quilombo de Palmares, que fica localizado na Serra da Barriga, entre os estados de Alagoas e Pernambuco. A motivação dos estudantes foi mostrar que eles eram contrários à celebração do dia 13 de maio, dia da abolição da escravatura, e os jovens eles argumentavam que a data simbolizava a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel em 88 e o encerramento formal da escravidão. No entanto, não existiriam garantias de inclusão no mercado de trabalho ou incentivo aos estudos. Hoje estamos com os convidados Gilberto Soares, escritor, articulador de ações afirmativas afrodescendentes e um dos fundadores da Associação Cultural Savabona Chicoba. Certinho? Isso, e do Coletivo de Escritores Negros. E do Coletivo de Escritores Negros. E falando sobre a Associação Cultural Savabona, ela é um coletivo nacional que busca a inclusão do povo negro na sociedade. Isso. E também a Nayara Rodrigues Silveira, que é educadora e filha do Oliveira Silveira, é uma ativista que fazia parte do Grupo Palmares, que eu mencionei anteriormente, que idealizou a criação do Dia Nacional da Consciência Negra em 20 de novembro. Sejam bem-vindos. Eu não sou do Grupo Palmares. Não, eu falei do seu pai, o Oliveira Silveira. Então, eu acho que a gente podia começar fazendo uma pergunta inicial de em que momento, qual lembrança que vocês têm da vida que vocês falaram, pô, eu sou uma pessoa negra, eu sou tratada diferente pelos meus traços, pela minha cor de pele, pelo meu cabelo. Comigo desde que eu nasci. Desde que eu nasci, eu me identifico como uma pessoa negra, moradora de um bairro nobre de Porto Alegre, porque eu nasci no Bonfim, estudei na escola Anne Frank, e eu era a única aluna negra da minha classe. E fazer parte, né, de uma comunidade negra, porque nasci e já fui inserida nela através do meu pai, me deu condições de lutar contra esse racismo bem sutil que acontecia naquela época. Então, acho que, meio copiando um pouco o que diz a Nayara, né? Nós somos negros desde o primeiro momento, desde o nascimento, né? Alguns se aceitam como, outros não, mas todos se identificam, têm identidade com o negro, porque o racista nos identifica não importando da forma em que nós nos identificamos, né? Mas eu me entendo hoje um articulador de cidadania negra periférica, né? E me dei conta disso através do trabalho da minha mãe, fazendo um trabalho na Cruzeiro com mulheres negras lá, e então foi nesse momento que eu me identifiquei, que comecei a me identificar como um articulador, diferente dela, da minha irmã, né? Que se entende de outra forma. bom, como vocês analisam a importância do 20 de novembro, não só como uma data histórica ligada ao seu pai, mas também como um marco que rege o pensamento e a luta negra no Brasil até hoje? O 20 de novembro, primeiro, ele marca, ele reverencia a luta dos nossos ancestrais, né? Oliveira Silveira, entre muitos outros, né? Isso é um ponto que a gente tem que reverenciar todo 20 de novembro. Porque a juventude está chegando, a maioria não conhece a nossa história, a história do movimento, né, negro, que ele vem desde que o primeiro negro botou o pé no Brasil, ele se torna um movimento, de uma forma ou de outra, né? Então, essa ancestralidade ela tem que ser reverenciada, tem que ser estudada e tem que ser divulgada de todos. Então, o 20 de novembro, para mim, tem essa importância, em primeiro lugar, tem essa importância. A segunda é o momento, ele traz como um ponto de partida para nós podermos buscar o melhor entendimento sobre a nossa situação enquanto negros. Mas não só nós, né?
Quando eu digo nós, é a sociedade. A sociedade repensar tudo que foi feito até agora, como está sendo feito, entender que, sim, precisamos de políticas públicas, né? Porque a política pública no Brasil sempre existiu. Pedro Álvares Cabral botou o pé aqui, ela fez a primeira política pública, né? Fincou a bandeira no nome do rei, se tornou a primeira cota, a cota do rei. Depois o rei cria as capitanias hereditárias, a cota dos amigos do rei, e assim por diante, né? Todas as etnias que chegaram tiveram cotas de alguma forma ou de outra, menos nós, né? Mas daí é uma história bem longa para se contar, né? Tem que ter tempo para nos ouvir. O 20 de novembro ele ganha importância através do Grupo Palmares, que reivindica uma data que fosse mais significativa para a comunidade negra. E Dia Nacional da Consciência Negra. Essa consciência negra é de quem? Em primeiro lugar, é para nós mesmos, negros. Nós temos ciência da nossa história, da nossa importância na sociedade, de valorizar o nosso ser negro, a nossa família negra, os nossos ancestrais. E depois, sim, reivindicar os nossos direitos e uma política de reparação a partir de 2003, né, com as cotas. E nesse assunto das cotas, aqui na mesa somos 4 pessoas negras que tiveram acesso à universidade. Então, eu queria que vocês notaram assim, uma mudança desde a lei de cotas, assim, como isso foi importante desde que essa lei fosse sancionada. Meu pai, ele se formou em 1965 na URGS. E na foto ele é o único negro naquela formatura. E agora, de uns anos para cá, nós vimos as fotos dos negros da URGS, né? Aqui mesmo na PUC, eu era a única aluna na minha época, me formei em 1992. Agora eu encontro vários negros circulando aqui na PUC, né? Então, isso é muito importante para nós. O difícil é a manutenção. A nossa manutenção dentro da universidade. Porque precisamos trabalhar, porque viemos de família, né, com uma certa dificuldade financeira. Ganhamos a nossa cota e a manutenção desses estudos ao longo dos anos, como fica, né? Conseguimos trabalhar, estudar e manter a nossa família, para aqueles que já são casados, né? Esse olhar eu ainda acho muito importante, né? Estabelecer horários com maior facilidade para os estudantes, né? Isso faz parte do racismo estrutural, né? A cota nos dão as cotas, mas as dificuldades só aumentam a cada dia, né? A cada necessidade, a cada vez que nós avançamos. E eu entendo que a cota ela nos insere da sociedade, ela não nos inclui. Para incluir precisa de muito mais, né? Nós temos que ter lugar onde trabalhar depois do diploma, sermos vistos bem remunerados, e isso é uma dificuldade muito grande. Mas eu entendo que ela foi muito necessária. Minha mãe dizia que nós viemos ao mundo, né? Cada geração vem ao mundo para semear a mudança. E, no nosso caso, foram 300 anos de escravização, né? Vamos levar, e aí já não é eu que diz, os estudos, né, que nós vamos levar 10 gerações ou mais para conseguir começar a atingir a pré-equidade. Não é a equidade, é a pré-equidade, né? Porque a igualdade ninguém é igual a ninguém. Então, a gente está buscando equidade. Então, nós vamos precisar de muitas gerações, né? E o estudo, a formação, por mais colonial que ele seja, ele nos ajuda a evoluir, a avançar nessa sociedade racista que existe aqui, né? Que é muito racista. Sim. Mas foi até uma dúvida, assim. Eu sou uma pessoa cotista e, geralmente, quando se tem reuniões, assim, das bolsas, sempre se debate da permanência do jovem negro em qual universidade, né? Vocês têm alguma ideia, conselho, ou de como pode fazer um passo a passo para que exista essa permanência do jovem? Porque eu realmente vejo por colegas e até pessoas conhecidas coisas acabam deixando a universidade justamente por essa falta de apoio, porque não é só entrar, né? É o se manter ali e poder se manter ali. Acho que é o olhar, né? O carinho, o afeto, o acolhimento. O acolhimento da universidade, sim, né? Sim. Para os cotistas, né? E da própria sociedade que está inserida ali, né? Esse acolhimento tem que haver, tem que ter um olhar diferenciado.
porque nós somos diferenciados, né? Nós fomos nós fomos diferenciados, né? Precisamos dessa inclusão com um olhar mais afetuoso, eu acho. Eu acho que é isso, né? Espero que tem muita gente hoje que nos apoia, mas o poder, quem está lá em cima, ele ainda não tem essa visão. Sim. Eu queria te perguntar como é que foi a tua guinada assim, para começar a escrever livros, escrever sobre a tua negritude, tuas vivências. Sobre a minha negritude, na verdade, assim, eu sempre fui um bom contador de história, né? Inventor de história. Sempre inventava. Eu trabalhei muitos anos em escola. Eu era guarda municipal. Então, aquela gurizada tinha problemas, vinham na minha volta, eu fazia uma baita de uma história para trazer o contexto para eles, né? E, ao longo do tempo, fui sentindo necessidade de registrar isso. Aí, como eu passei muito tempo trabalhando na usina do gasômetro, ela estava fechada um pouco antes, e de noite, eu passei a colocar minhas ideias no papel. Aí, comecei a escrever um romance, Oná Tio Minirá. Esse romance contava a história de uma tropa negra na Revolução Farroupilha. Mas daí publicar é outra coisa, né? Uma coisa é escrever, né? Aquilo era para mim, para minha família ali, né? Mas até que um dia eu tomei coragem, não me recordo por que eu tomei coragem agora, naquele momento, e vou botar para a rua. Mandei para a rua. Publiquei, lancei, né? Não foi aquele melhor escrita que eu fiz, né? Mas foi a minha primeira, meu primeiro bebê, né? E eu comecei a gostar da ideia. Comecei a escrever outras coisas, me arrisquei a escrever poemas, música, tudo guardado, né? Mas, com o tempo, daí nasceu a minha neta. A minha neta o meu filho é um negro, casado com uma mulher branca, né? E o meu medo era que ela, daqui a pouco, vai querer alisar o cabelo da minha neta, aquelas coisas todas que nós temos, né? E que eu disse, não vou brincar com a minha nora, eu gosto dela, né? Tem que gostar, não tem opção, né? Mas eu gosto dela. E eu escrevi o livro Meori, eu escrevi o livro Meori, que quer dizer minha cabeça, né? Para deixar... Bom, fiquei pensando, não sei até quando eu estou vivo, tenho que deixar alguma coisa para minha neta, né? Escrevi esse livro, Meori, e a partir daí fui escrevendo outros livros infantis, porque ele foi muito bem aceito, né? Onde eu distribuí tudo, foi muito bem aceito, ele está sendo estudado usado nas escolas, então... Fui escrevendo outros livros, aí o meu primeiro romance agora se tornou um projeto de um filme, né? Enfim, foi isso, a gente vai indo um dia de cada vez, né? E eu fui me entender escritor, na verdade, quando eu me reuni com outras pessoas, outros escritores, tão invisíveis quanto eu, né? E ali a gente construiu um coletivo de escritores negros. E um coletivo plural, né? Um coletivo onde nós entendemos que nós somos uma diversidade, não somos iguais, né? E a gente discute todo mês discute sobre nossos trabalhos, sobre nossas coisas e discordamos muito, mas sempre com aquele, voltando, né? O amor, o afeto e o acolhimento, né? Nossas brigas não são brigas, na verdade, né? São vontade de crescer. E esse coletivo foi nos dando visibilidade, está nos dando alguma visibilidade, né? Então, a partir desse momento que eu fui me entender escritor e achar que eu escrevia alguma coisa. Mas então, a escrita para mim é um legado que eu estou deixando, né? E eu sempre digo isso. E, Nayara, como é que começou esse desejo de querer ser professora, de querer lecionar? Isso conseguiu nas tuas aulas, aliás, com a tua negritude? Eu venho de uma família de professores, né? Desde os meus avós maternos, minhas tias por parte de pai, meus pais, né? Meu pai, minha mãe, professores. Então, como eu digo, eu já nasci com esse DNA de professora, eu já brincava de professora, né? E na questão da negritude, bom, eu nasci em 1969, 2 anos antes do Grupo Palmares evocar o 20 de novembro, primeiro 20 de novembro.
Então, o ano que meu pai escreveu o poema 13 de maio, traição, liberdade sem asas e fome sem pão. E acompanhei meu pai sempre nessa caminhada dentro do movimento negro, em todos os grupos que ele participou. Inclusive no Grupo Semba, que foi um grupo fundado em 1979, no qual eu fiz parte, e era um grupo de adolescentes negros. E esse grupo foi muito importante dentro de Porto Alegre, um grupo que durou de 1979 a 95. A esposa do Gilberto fez parte também, a Suzana, né? Somos amigos até hoje, porque foi um grupo importante em função do fortalecimento da nossa identidade. Conhecendo a nossa história quanto negros, nos posicionando dentro dos nossos espaços sociais, e um grupo que viajou muito, tanto em Porto Alegre como fora de Porto Alegre, divulgando a cultura negra gaúcha. E que ironia, né? Se tu parar para pensar, quando olha para o Rio Grande do Sul, pensa que aqui só tem pessoas brancas, só tem pessoas descendentes de europeus. Quem funda o 20 de novembro, quem idealiza, são estudantes negros. Exatamente. Isso é uma ideia muito louca, assim, sabe? Eu tive uma vez uma roda de conversa de pessoas negras, onde uma professora da URGS, que era de Minas Gerais, ela se sentia em choque como era o tratamento de pessoas negras aqui no Rio Grande do Sul, porque ela via como aqui era, para ela era muito pior do que como era quando ela vivia em Minas, sabe? E isso é um choque que a gente se acostuma porque a gente cresce nesse ambiente. Exato. Aprende a se defender. Né? A gente cresce, então a gente já cria uma barreira contra isso e a gente se acostuma. Mas olhando para o lado de fora de outras pessoas que vêm de outros lugares, outros estados, elas realmente ficam num estado de choque em ver isso e vivenciar isso, principalmente quando vêm morar aqui, né? E eu tenho uma pergunta para fazer em relação a uma coisa assim. Se vocês pudessem dar um conselho para um jovem que está agora despertando sua consciência, entendendo sua identidade como pessoa preta, que conselho vocês dariam para essa pessoa assim? Eu dou o conselho que o meu pai daria. Não desista. Continua. Buscar as referências, né? Eu me deparo muito com... Nós temos um trabalho com jovens, né? Nas periferias, o Savabona. E a gente depara muito com o desconhecimento dos jovens negros, principalmente de periferia, da sua história, né? Nós temos uma história muito rica, muito maior que a história europeia, né? Então, buscar essas referências, também buscar as referências das lideranças negras brasileiras, né? E gaúchas, que são muito poucas. Nossos heróis são vários, mas a gente não conhece, a gente desconhece, né? A maioria. Não é aprendido na escola. Não, isso não é material de escola. E acho que é isso. Na verdade, quando a gente consegue levar isso, a gente consegue levar pertencimento. Vou dar um exemplo. Nós, em 2018, 19, reunimos 35 meninas de periferia, aquelas que não se entendiam negras, não tinham medo de falar a palavra negra. Levamos para um espaço lá fechamos um hotel lá em Xangri-Lá. Chegamos numa sexta-feira. Na segunda-feira, estavam nos mandando fotos do turbante, pintadas, sabe? Num fim de semana, elas conseguiram entender que elas tinham um espaço de pertencimento. Não é tão difícil assim. O que nos falta é isso, é a política para poder fazer isso, né? Porque nós conseguimos fazer isso porque houve uma política. Nós conseguimos aprovar um projeto onde nós podemos reunir essas crianças negras. Até hoje, muitas nos dão um retorno. Hoje tem uma ou duas fazendo prova para ser piloto, outras de aeromoça, entre outras coisas. Mas eram meninas que não tinham ousadia no seu ser, sabe? Não tinham ousadia, porque a sociedade não dá isso para elas, né? Nós fomos criados para ser domésticos e garis. Essa é a ideia geral do poder, né? Quando eu digo de uma pequena elite que manda no Brasil ainda, né? Assim, essa questão de ser visto, de ter referências, acho que é uma das questões mais fortes quando uma criança vai crescendo das fases de pré-adolescência, adolescência, jovem adulto, de ser negro. Eu sempre lembro de ser um jovem adulto e estar na universidade, eu lembro da minha pré-adolescência, de ter realmente essas dificuldades de
me colocar em algum lugar onde eu pudesse ter a referência e me sentir bem comigo mesmo, né? Isso sempre foi uma dificuldade muito grande, assim, que eu tive. E eu imagino para vocês, na época de vocês, assim, como é que Muito foi para mais vocês? difícil. Exato. Se na minha época já tinha um pouquinho, mesmo que pouco, assim, tivesse um pouco mais de conhecimento, já foi difícil. Como é que foi para vocês terem que lidar com isso, conforme foi passando a vida, assim? Se para vocês foi algo que... Acho que eu não foi vou passando- falar de mim, eu vou falar que o 13 de maio, ele rompe um ciclo de onde nos mantinham cativos pela força, né? E aí nós temos o dia 14 de maio, que é o dia do Te Vira Negão, Te Vira Negona. Entendemos como o dia do Te Vira Negão, Te Vira Negona. O dia que nós tomamos o chute dos glúteos e Te Vira Negão, Te Vira Negona. A partir deste dia, nós não deixamos de ser cativos. Só que agora é pela necessidade de sobrevivência, né? A Mayara comentou que os alunos estão conseguindo entrar, nossos irmãos e alunos estão conseguindo entrar na faculdade, mas não se mantêm. Por quê? Não se mantêm pela necessidade de sobrevivência, né? Tem que sobreviver. São muitas coisas que nos acometem. Nós não temos um pai que teve condição de estudar, são muito poucos, né? Minha mãe teve, mas estou dizendo, generalizando isso. E ter um recurso suficiente para nos manter estudando, com computador, com uma boa internet. Nós não temos, com viagens, né? Chegar na faculdade, ter o mesmo jeito de fazer um lanche como qualquer outro faz. Nós temos que andar geralmente, né? Isso é difícil, meio que se esgueirando por essas vias aqui, né? Entre outras faculdades também, mesmo a pública, para poder chegar e pensar que ele não vai mudar a vida dele, vai mudar a vida de uma próxima geração. E assim por diante. No meu caso, o que me ajudou muito foi a questão do grupo, né? De fazer parte de um grupo de jovens negros, onde então nós trocávamos as nossas dificuldades e nos fortalecíamos, né? Entre nós mesmos. Pertencimento. Exatamente. Essa sensação de pertencer a algo, né? Uhum. De não ser a única pessoa em um ambiente. Isso conta muito. Mas eu queria perguntar para vocês, a gente tá falando do Rio Grande do Sul, da vivência de vocês, mas a gente fez até um episódio no dia da Revolução Farroupilha sobre os lanceiros negros aqui no estado. E eu queria saber de vocês como é que foi conhecer essa história que há pouco tempo não era contada. Era sempre contada aquela história da Revolução, dos heróis, do Rio Grande do Sul contra o Império. A história é uma história muito triste. É uma história muito triste, que nós temos, sim, que nos apropriar dela, mas continuar por eles. Então, quando me questionam do acampamento Farroupilha, eu tenho lá um piquete pelo escuro. Esse lugar não é para nós, por que que nós vamos estar no acampamento Farroupilha? Esse lugar é nosso também. Nós também formamos o Rio Grande do Sul. Então, pelos lanceiros, nós temos que estar naquele espaço. Ele é nosso. Nós somos gaúchos, negros gaúchos, formadores desse estado. E precisamos, sim, ser vistos durante a Semana Farroupilha. Não só lembrando da parte triste, ela é importante, ela deve ser lembrada, reverenciada, mas nós temos que caminhar. E como fazer isso? É estando ali, lembrando, sim, desse passado difícil, desse passado triste, mas reverenciando os nossos lanceiros através das nossas crianças que vão dar continuidade à nossa história, que fazem parte desse Rio Grande. Então, o lugar de negro é em todo lugar. E lembrando que lanceiros somos todos nós, né? Somos massacrados ainda até hoje, né? O episódio é como se diz, é uma referência marcante para nós, negros, né? Mas se a gente olhar para os lados e a história, o negro chegou aqui com os primeiros colonizadores. Ele veio junto, e alguns até libertos, né? Fazendo e construindo esse Estado. A cultura gaúcha ela é criada em cima de muito da cultura negra. Música, dança, né? Culinária. Isso, ela é criada em cima da cultura negra. Aliás, a cultura gaúcha, em geral, ela é criada em cima da cultura negra, né? Porque quando se fala em tradicionalismo, a gente se pensa só do gaúcho ali vestido, mas ele é muito mais que isso. Aquele tradicionalismo ali está representando um pequeno grupo.
Ele não representa toda a nossa sociedade, né? Nossa multiplicidade étnica, social, né? Enquanto gaúcho. Então, nós temos, sim, que estarmos lá. Eu também, em um certo momento, eu também disse, eu não vou botar meus pés lá. Mas daí eu fico pensando o quê? Pô, se eu não estiver lá, eu não mudo. Né? E é isso que a gente tem conversado, dialogado, né? E aí, agora, eu vou fazer uma reclamação, que é diferente da Semana da Consciência Negra de Porto Alegre. Né? Todos os anos acontece, muito bonita, mas ela não é construída pelo povo negro. Ela é construída pelo poder público para exaltar, se dizer parceiro, e entre outras coisas. Né? Porque quem ganha ali, e é reverenciado, valorizado, é as empresas de homens e mulheres brancas que prestam serviço. O pessoal que está ali, ele não tem um cachê de valorização digno, né? Muitas vezes está indo lá de graça, que talvez venda algum produto deles. Isso não é valorizar. Pelo contrário. Isso é nos tornar como... Nos tornar, não. Isso é continuar nos tornando e nos usando como negros de ganho. Hoje não passamos disso, né? Então, são situações diferentes, então tem que ser vista principalmente por nós. Né? Por que nós não nos organizamos e temos poder, condições de nos organizar para nós ter nosso dia e nosso espaço? É isso que tem que ser. E a prefeitura ela tem que nos auxiliar e não nos dizer que nós temos que fazer. Né? E eu não estou falando dessa prefeitura ou desse governo. Eu estou falando de várias governanças que passam ao longo do tempo. Né? Várias governanças. Então, não estou falando de partido político, tá? Estou falando de como nos tratam ainda, né? Nos tratam como incapazes de gerenciar o nosso próprio dia, né? Mas, Gilberto, aqui, Porto Alegre, nasceu 20 de novembro, e nós não temos ainda um espaço para chamar de nosso, um espaço físico. Quem vem de outro estado e quer pesquisar sobre o 20 de novembro, vai pesquisar onde? Vai achar esse acervo riquíssimo que Oliveira Silveira nos deixou aonde? Nós não temos. Exato. Não temos um espaço nosso. Aí tu vai ter centro cultural, um museu, enfim. Não temos. 55 anos do 20 de novembro, ano que vem. Onde está o espaço físico do negro gaúcho de Porto Alegre? É bem isso. Tá? Sim. É bem isso. Na terra onde nasceu 20 de novembro. Nós estamos na foto. Sim, mas não é nós que protagoniza essa questão a foto. do feriado ser só uma coisa boa, as pessoas nem sabem do que se trata o feriado. Para elas é só, opa, mais um dia que eu não vou trabalhar. Né? É aquela coisa do marketing de oportunidade usado para promover alguma coisa. Vai ser Semana da Consciência Negra, vou usar uma pessoa negra ali na capa de um comercial de uma coisa, mas quem está fazendo por trás é uma pessoa branca. Exatamente. Isso aí. E vocês estavam falando de política, eu lembrei dos deputados e vereadores que não se levantaram na hora de cantar o hino em algumas sessões da Assembleia e da Câmara. Eu queria perguntar para vocês, essa parte do hino que fala que o povo que... Povo que não tem virtude, povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Exatamente. Oliveira Silveira propôs, e eu tenho esse documento, inclusive com a partitura alterada, né? Ele fez todo um projeto para mudança desse trecho, somente desse trecho do hino. Povo que é lança e virtude, a clava quer ver escravo. Não altera o ritmo, né? Valoriza todo o resto do hino, que tem o seu valor, ele reconhecia isso, mas essa parte nós não aceitamos. Então, o povo negro é um povo que não tem virtude. Quem é o escravo? É o negro. Então, o negro não tem virtude? É isso. Isso é um ponto bem forte. São muitas reflexões, né, a ser feita. Essa do acervo ainda está... me deixou chocada ainda. Não é? Eu canso de atender telefone. Meu WhatsApp ali está cheio de gente querendo pesquisar sobre o 20, querendo saber onde eu acho material. Não tem, a internet tem poucas coisas. Ah, pois é, o acervo do Oliveira Silveira está na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que acolheu esse acervo por valorizar e achar que ele é importante, que deve ser digitalizado, estudado.
Tá lá. Mas até chegar na Universidade Federal, isso faz 2 anos, ele estava num apartamento da Oliveira Silveira, entre 4 paredes. Já esteve em Viamão, na casa de uma outra amiga minha, porque eu precisei reformar o apartamento, tive que levar todo o acervo para lá. E ele foi girando. E nisso tem toda a questão da umidade, da poeira, né? Efeito do cupim, traça. E um acervo que não existe em outro lugar. Tem documentos ali importantíssimos, fotos, registros de pesquisa de Oliveira Silveira, gravações, né, discos em vinil. E esse material ele não juntou nesses anos todos para ficar guardado entre 4 paredes. Tenho certeza disso. Meu pai organizou esse acervo para que fosse disponibilizado para a comunidade geral. Sim. E aí, quando o poder ele é muito, ele tem uma forma muito fácil de nos invisibilizar, né? É nos negando esses acessos, né? Nós tínhamos o espaço Nilo Feijó, Centro Tá lá- Cultural, né? tá lá Centro de abandonado. referência Nilo Feijó, é, na Avenida Ipiranga, 311. Foi utilizado pela Associação Negra de Cultura por um tempo. Com a pandemia, tudo fechou e aí nós não conseguimos retornar. Né? E os nossos projetos agora são itinerantes, como o Sarau Papo Poético, né? Que acontece uma vez por mês, última terça do mês. E já faço aqui um convite para dia 25, o último sarau no Sind Bancários, homenageando o Afronário. Então, todo mês nós fizemos o Sarau Papo Poético e agora, como não temos espaço, ele é itinerante. Ele acontece em escolas, em sindicatos, em outros locais. Bem interessante. Vou participar. Por favor, às Sim, 19 horas no Sind Bancários. existe um movimento muito forte, tá? Um movimento muito forte. Então, são vários articuladores e várias formas, principalmente em Porto Alegre. Claro que Rio Grande do Sul também tem, né? Cidades com um trabalho muito grande. Só que nós temos essa dificuldade de ter espaços, alguns hoje em dia estão conseguindo se transformar em ponto de cultura, mas não é para todos. Não é para todos, né? O reconhecimento está muito difícil ainda para que os nossos tenham esses espaços, né? E então a gente precisa muito desse falar, né? Ser ouvido, né? E ter o entendimento que nós temos que nos organizar coletivamente para buscar isso, né? Como estão fazendo para fazer o Museu do Negro, né? É isso, acho que é nos apoiar de uma forma ou de outra, né? De todas as formas, de todos os meios, de todos os grupos, nos apoiar, de alguma forma nos apoiar. A questão da coletividade tem que hoje se tornar um ponto forte entre nós, né? De nos fazer as trocas, as conversas, porque muitas vezes a gente conhece o trabalho do outro, mas não se conhece, né? Estou conhecendo vocês dois hoje, estou muito feliz E eles por nos dois conhecendo jovens, e conhecendo o nosso trabalho, né? Isso. Através dessa entrevista. Muito feliz porque eu estou conhecendo 2 jovens, então a gente tem certeza que vai ter herdeiros, né, de que a gente está fazendo, de uma forma ou de outra, é isso, entendeu? Mas se aproximar dos coletivos que tem muito coletivo, tem muita gente, tem muita liderança periférica fazendo trabalho, na qual eu venho ainda ontem eu fui conhecer algumas lideranças que eu não conhecia, então a gente se espanta que tem trabalho. A gente precisa hoje nos conhecermos. Quem sabe um grande seminário aí, né? Pois é. É bem interessante mesmo. E acho que não dá para falar de Dia da Consciência Negra, trazer 2 convidados negros e não falar da desumanização que aconteceu há cerca de um mês atrás no Rio de Janeiro. A questão da chacina, que muita gente trata como se todas as pessoas fossem criminosas e que cai num limbo muito maior, porque as pessoas que estão na favela são majoritariamente negras, porque no período pós-gravidão, como o Gilberto falou, foram expulsas no dia posterior, não tem o que fazer. Sem um lugar para ficar, para morar, foram se refugiar onde, né? E quem são essas pessoas que foram chacinadas, que foram violentadas dessa forma tão brutal? A maioria era de que raça mesmo?
quantos jovens negros, quantas pessoas negras ali. Isso aí ninguém fala. São traficantes. Mas por que eles são traficantes? Né? Um abandono social. Então, quando nós falarmos de crime, a gente tem que falar desses governos que vêm, são os maiores criminosos, né? Que nos jogam à margem da sociedade, né? É o governo. Quando ele pensa que nós não precisamos de cotas, não precisamos de políticas públicas, não precisamos de apoio, não precisamos de políticas de equidade, né? Isso é o maior crime. Porque eles estão jogando nós e nossos filhos à marginalidade. E a marginalidade está ali, ele abraça fácil. Não tem muita história, né? Lá, eu estava num trabalho na periferia, trabalhando com as crianças lá na Cruzeiro, e eu me recordo até hoje, né? Aí, conversando com a gurizada lá, tudo, então, tinha 2 irmãos. Um estava grudado com nós trabalhando, o outro muito rebelde. E entrou para o tráfico. E nós perguntamos para ele, por que tu está nessa vida? Por que tu não tenta? Tio, eu vou viver 10 anos, mas eu vou viver com dinheiro. Um guri de 13, 14 anos passando isso. Depois eu posso morrer. Porque eles não têm a noção de né? não tem perspectiva, não tem noção nenhuma. E também a falta de levar a ousadia para essa gurizada, né? A ousadia no termo de crescer. Não existe na comunidade, entendeu? Porque eles têm que pensar no hoje. Eles não têm que pensar no amanhã. Não tem por que pensar no amanhã. Então, assim, a gente trabalha com esses jovens na periferia, a gente vê isso acontecendo. A gente vê aquelas crianças... Eu trabalhava, como diz, eu era guarda municipal. Trabalhando lá na Maria da Conceição, eu vi o guri morrer na minha frente, sem poder fazer nada. Né? Essas coisas, que a gente fica impotente, mas quem tem poder de fazer isso não faz, de mudar isso não faz. Acho que também isso naquela questão de... Se fala muito no tráfico na favela, de drogas e tal, mas nunca se pergunta em como que a droga chega lá, sendo que se diz que somos muito pobres na favela, mas nunca se pensam em como essa droga que é tão cara chega com tanta facilidade e se desloca com tanta facilidade para tal local. Nunca se pergunta em como e com qual dinheiro isso vem. Isso não vem de dentro da favela, isso vem de fora, de alguém que vive em um lugar considerado rico e maravilhoso, que leva isso até dentro de lá. E a falta de oportunidade são cooptados pela essa falta de oportunidade, né? E de visão. Sim, fica um ciclo assim por causa do ambiente. A pessoa, não, como o Lenderson falou anteriormente, não tem quem se espelhar. Às vezes é uma criança que está sem o pai, vê alguém ali, um traficante, alguém que tem um maior dinheiro ali na favela e vai se inspirar nele. Pô, ele tem uma vida ali, tem uma moto, tem um cordão de ouro. Tudo por uma questão de status, de querer se... E falta de oportunidade de crescimento, né? Falta de oportunidade. Essa falta de poder sentir que tem a oportunidade de estar em algum lugar bom. Então, não é simplesmente ser o caminho mais fácil, mas é por não ter essa perspectiva de futuro, de não conseguir... Nem sabe que tem como, né? Exato, porque muitas vezes essa pessoa tem essa dificuldade já mesmo lá no ensino médio, fundamental, ela já sabe, entende um pouco dessas dificuldades que ela vive e para ela é muito difícil entender como ela pode sair dali de algumas formas diferentes, assim, sabe? É uma construção social que nunca foi feita para nós, né? Eu tenho um texto que eu falo que a formação da sociedade brasileira foi feita com a ideia de manter o povo, e aí depois do 13 de maio, povo preto e periférico cativo. O processo de eugenia nos mistura ao povo branco, né? O projeto é que não existissem mais pretos, mas nem por isso nós deixaríamos ser cativos. Entendeu? Porque esses mais claros, eles são descendentes desse povo preto, né? Para eles não muda muito. Eles só querem ter uma porção da população bem grande que seja cativo. Eu até fiquei curioso, uma pergunta que eu tinha que fazer antes, a gente acabou fugindo um pouco. Como a cultura conecta a comunidade negra à sua história e raízes africanas? Como é que vocês acham que... Ela é tudo, né? Através da cultura da arte, a arte e a cultura, ela salva.
porque ela dá base, ela fortalece, ela é uma forma também de diversão, através do esporte, através da música, através da poesia, da dança. Né? Quantos jovens vêm e participam dos grupos que aí estão, né? Slam, grupo afro, grupo de dança, enfim. Ali existe um fortalecimento. Eu acredito muito na arte na escola, a cultura. Eu sou muito adepta desse viés, porque vim daí. Né? Eu também fui criada nesse meio e é ali que eu me conheci como pessoa negra. O que nos restou foi ser criativos, né? Foi o que nos restou. Fora isto, nós não sobreviveríamos. É a criatividade em cima dos nossos dons, né? São muitos. Tem muito dom. No próprio coletivo Escritores Negros, eu estava esse dia conversando e lá numa discussão disse, olha, pessoal, nós temos profissão e dons. Né? Eu faço isso para ganhar dinheiro, mas meu dom é este. Eu sou escultor, eu sou escritor, mas para ganhar dinheiro eu sou produtor cultural. Produtor cultural é a minha profissão. Então, nós temos muitos dons. E é isso que a gente tem que descobrir, cada um de nós. Né? O que te faz, além da profissão, todos nós negros e não negros temos, mas nós negros em especial. Porque é a forma mais fácil de nós fugir desse status que está hoje aí, né? O negro jogador, o negro artista, entre outras coisas, né? O negro que trabalha no escritório, mas lá no escritório ele consegue fazer uma produção de marketing diferenciada. Isso é dom, né? Então, nós temos que... A cultura, ela nos ajuda a colocar para a sociedade isso, né? E até nos sustentar também. Eu acho que é por meio da cultura que tudo meio que respira, muitas das vezes, né? Ela nos leva a caminhos diferentes. Eu acho que, pelo menos para mim, né? Eu, como jovem, a cultura, e quando eu fui começando a entender essas referências e podendo me ver nesses lugares, eu acho que a arte e essas inspirações me ajudaram muito a me motivar a estar em lugares como eu estou hoje, podendo ter debate com vocês. E provavelmente, se não fosse por isso, se não fosse pelas motivações, eu não teria seguido esse mesmo caminho. Então, eu acho que a cultura realmente move muitas coisas que a gente talvez nem... Me lembrando agora, alguns anos atrás, eu tive um processo de depressão. Né? De depressão, não sabia por quê, mas eu chorava do nada, andava triste. E aí comecei a tomar os remédios, fazer tratamento, tudo. Mas o que me tirou disso foi a cultura, foi a escrita. Hoje eu digo que me tirou da depressão não foi o remédio. O remédio ele me manteve numa situação amenizada. Mas quem me tirou, e hoje eu não preciso de remédio, foi a escrita e o trabalho social. Achei meu espaço de pertencimento, como se diz, né? Então, eu acho que a cultura, ela é muito além de cultura, ela é saúde, ela é esporte, saúde pela questão da saúde mental, né? Esporte porque ela te dá ânimo para praticar outras coisas, né? E é educação. Porque a partir da cultura tu começa a aprender coisas, né? A fazer trocas. Então, ela trabalha em muitos níveis da cultura, né? Na verdade, eu acho que todas essas áreas estão dentro da cultura, mesmo a saúde, mesmo essas outras áreas que a gente acha que não. Né? Verdade. Eu queria perguntar para vocês uma questão que é: nem toda pessoa que é negra tem um letramento racial bom, ou às vezes nem se percebe como uma pessoa negra. Eu queria que vocês indicassem uma obra, seja um filme, um livro, já que a gente está falando de cultura, tu pode indicar um livro teu, e a Nayara também indicar um livro que fez vocês perceberem que vocês eram negros, tiveram assim um letramento racial depois de que terminaram essa leitura. Não, eu já tive esse letramento, como Sim, eu falei, né, claro. desde que nasci. Mas para aquelas pessoas que não têm ou que querem se encontrar, todos os livros da Djamila Ribeiro. Eu recomendo. Sou muito fã. Djamila Ribeiro. Bom, nós do coletivo trabalhamos com essa perspectiva, né? De levar, de primeiro colocar para fora os nossos sentimentos, né? E levar isso com essa perspectiva de troca.
né, das pessoas lerem e se enxergarem ali, a partir disso, mudar os seus conceitos, né? Eu, como escritor, então, eu escrevi o Meu Ori, que é um livro para trabalhar com crianças, né? Este aqui, O Roubo do Ouro do Oxum, conta um pouco da cultura negra, né? Opa! Tranquilo. E este aqui eu trago um pouco da história do negro aqui em Porto Alegre, que era uma passagem que eles fugiam, né? Conta-se, através da oralidade, contava que nossos antepassados eles fugiam, atravessavam ali a Praia Guaíba, da Praia da Tristeza para a Praia da Alegria, em Uruguai. Foi lá já adquiriam a liberdade, né? Então, eu conto um pouco disso. Enquanto Coletivo Escritores Negros, nós temos 2 revistas. A primeira eu não tenho mais, que ela está no site, tá? Está liberada no site. Essa revista aqui, Corpo Negro Memórias, onde nós falamos das nossas memórias enquanto negros, né? Depois escrevemos o Meu Corpo Negro Território, onde a gente fala também dessa questão de territorialidade negra em Porto Alegre, né? Na região, na Grande Porto Alegre. E agora, por último, lançamos, no dia 16, Meu Corpo Negro Afetos. O Corpo Negro Afetos, nós estamos falando disso, né? Dessa necessidade de acolhimento de nós entre nós, de nós com os outros, uma perspectiva diferente, baseado nos 7 princípios de Kemet. Você conhece? Então, uma boa pesquisa. Procure os 7 princípios de Kemet, que ali ele tem... uma das filosofias antigas do norte da África, mais antigas do mundo, tá? Ali ela traz essas questões todas que a gente pode refletir um pouco mais sobre isso, né? Então, eu penso que é fazer leitura. Leitura dos atores, dos escritores negros, né? Principalmente de escritores aqui gaúchos que necessitam dessa visibilidade e falam de nós mesmos para nós mesmos, né? É isso, a nossa realidade. Muito interessante mesmo. Infelizmente, a gente está chegando ao fim do programa. Infelizmente. A gente tem um tempo determinado. Eu agradeço o convite, né, de estar aqui conversando com vocês. É um prazer. Muito obrigada. Eu queria só uma... Oi, Isa, cheguei. A Isa é a produtora do nosso programa. Oi. Eu queria fazer um monte de pergunta para vocês. Como que pessoas que não são negras podem ajudar na causa? É abraçar. É colar junto. Vem conosco. Tem um escritor nigeriano, eu sei dizer o nome dele de cor, agora não me esqueci. Mas, enfim, ele diz que se o povo branco foi causador, e aí ele está dizendo uma elite, né? Foi o causador de todo esse sofrimento, ele tem que fazer parte agora da cura. Né? Vem junto. Que está muito ligado a essa questão do afeto. Né? O afeto. É ter um olhar diferenciado. É a mesma coisa que eu dizer para... Vou falar do ciclo menstrual da mulher. Não posso. Só posso ter afeto com a mulher. Né? Posso entender, conhecer, mas a dor quem tem é ela. E é a mesma coisa. A dor da negritude quem tem é nós negros. Nós sabemos como é, por mais que alguns neguem. Né? A invisibilidade... todas essas formas de nos manter cativos, né? E é isso. Tá? Eu hoje já estou muito feliz com ela, né? O sorriso, a forma que nos tratou. Exatamente, como né? fomos É isso, recebidos. a gente não quer muita coisa, entendeu? É se sentir pertencente ao espaço. E ela fez eu me sentir, quando eu cheguei aqui, ela e outro rapaz ali trabalhando, me fez me sentir assim, né? Pertencente também a esse local. Foi muito bem tratado. É simples, é fácil. Sim. A gente que agradece muito a presença de vocês aqui. Essa Obrigada. troca é muito importante para nós, principalmente para mim e para o Gustavo. Sim, com certeza. A gente agradece. Agregou demais. Então, para nós, é de extrema importância, quanto mais conhecimento tivermos sobre isso, quanto mais essa troca com pessoas que tiveram mais vivência nisso, nos ajuda bastante a nos entender e a compreender e ajudar cada vez mais no futuro. Aí a gente tira 2 referências aqui, né? Verdade.
Hoje, deixa eu fazer um convite, hoje o Coletivo Escritores Negros tem uma ação, na verdade, hoje nós estamos festejando o nosso 4º ano de coletivo na Biblioteca Pública, vai ter um sarau, são nossos convidados, tá? A partir das 20 horas. E eu convido para o Papo Poético, dia 25, às 19 horas, no Cine de Bancários, Não perca. homenageando, então, a Fronari. Não perca, é muito show. É verdade. Acho que chegamos ao final do programa, né? A gente agradece pela audiência, pela presença dos nossos convidados. Se inscreva no nosso canal no LabJ, acompanhe semanalmente o café aqui no nosso canal do YouTube. Também nos siga no Instagram, @labj_famex. E até o próximo café.